toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Deus. Aleluias. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Eu estou muito feliz. E eu estou numa expectativa tremenda, muito grande, pelo que Deus vai falar conosco aqui nesta manhã. Eu particularmente amo esse culto. É o primeiro culto, é a primícia. Isso, existe um princípio nisso, de nós já nos levantarmos já e antes de pensarmos qualquer coisa, de qualquer planejamento, nós temos o privilégio de estar na presença do Senhor Jesus. E eu creio que Deus também se alegra com isso. Não que os outros cultos não tenham a sua importância, não é isso. Mas eu gosto disso, de entregar o meu melhor, a minha primícia ao Senhor Jesus. Amém? Antes de eu ler aqui, se você quiser já ir abrindo o Evangelho de Mateus, capítulo 22, mas eu quero fazer referência, eu não posso deixar de dizer isso. Que abertura de culto foi essa aqui hoje? Você sentiu o que eu senti? Você percebeu? Se todas as aberturas de cultos fossem assim, sabe, queridos, sabe por que isso não acontece? Porque nós nos tornamos bons. É fácil. Depois de a gente fazer umas 5, 6, 7, 8, 10 aberturas de culto, se torna fácil. Quando a gente vai fazer a primeira, é um temor e um tremor que vocês não têm noção. Quando nós vamos pregar a primeira mensagem, né, pastores? Suamos frio. As pernas tremem. Isso deveria ser sempre. Que bom seria se todas as aberturas de culto tivessem lágrimas. Que bom seria se todos os louvores tivessem lágrimas. Todos os músicos tocassem chorando, preocupados, com temor e tremor de saber para quem eles estão fazendo o que estão fazendo. Se todas as mensagens fosse pregada com lágrimas, seria muito diferente. Se todo o louvor da igreja, se todo o aplauso da igreja fosse regado com lágrimas, seria muito diferente. Até porque a Bíblia diz: bem-aventurados que choram. É para nós pensarmos a respeito disso. E, queridos, nós temos que ter algo na nossa mente que nós esquecemos, fazemos de conta, passamos por cima, que hoje pode ser o nosso último culto. Talvez tenha alguém aqui que possa estar tendo o privilégio, a oportunidade de ser o primeiro culto. Quem sabe alguns já tiveram centenas, dezenas de cultos, anos. Mas vai chegar o dia do último culto, e nós devemos fazer tudo aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, ou como se fosse a primeira vez, ou como se fosse a última vez. Seria tudo muito diferente. Porque as coisas de Deus, queridos, são coisas extraordinárias, não são coisas ordinárias. E nós entramos numa religiosidade. Às vezes até vamos no culto de domingo, hoje é domingo, se eu não for, é capaz de eu estar em pecado. Muitas pessoas pensam que faltar culto é pecado. Pecado é estar fora da presença de Deus, isso é pecado. Pecado é praticar coisas que Deus condena.
não cumprir os mandamentos, não ser obedientes à palavra de Deus, isso é pecado. Estar aqui reunidos no nome do Senhor, isso é privilégio, isso é oportunidade, e devemos aproveitar com todas as nossas forças, porque hoje pode ser o último culto, hoje aqui pode ser a minha última mensagem. Mateus capítulo 22 diz assim: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele e tirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amém? Feche a sua Bíblia, feche os teus olhos uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, e no Teu nome nós pedimos a Tua bênção sobre esta palavra, a Tua direção, Senhor. Venha falar conosco de forma individual, Senhor, e que possamos ser mais uma vez impactados com a Tua palavra, que essa palavra seja alimento, Senhor. Senhor, mais uma vez eu te peço que eu seja canal de bênçãos do céu para a terra, Senhor, para esta igreja, para a Tua noiva, Senhor, que eu possa transmitir tudo aquilo que o Teu Espírito Santo colocar, Senhor, e estar colocando e já colocou em meu coração. Em nome de Jesus é o que eu te peço e eu te agradeço. Amém e amém. Você pode tomar assento? Você está feliz com Jesus? Diminuiu um pouquinho, né? Eu sei. Queridos, aqui tem uma parábola, uma história que Jesus, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele transmitiu, e essa parábola foi registrada. É uma história, né? Não é algo que aconteceu, foi um pensamento, uma ideia, uma criatividade. Jesus, ele usava muito disso para que as pessoas entendessem a mensagem. E aqui Jesus está deixando uma mensagem muito clara. E primeiro, teologicamente falando, ele está falando aqui diretamente a respeito de Israel. Mas eu não quero entrar aqui nessa parte teológica, eu quero entrar numa parte mais prática dessa mensagem. E a primeira observação que eu tenho aqui é que Jesus, ele está dizendo que o rei tem um interesse de oferecer uma festa, vai haver um casamento do seu filho, e o rei tem um interesse que esse lugar esteja cheio.
esse lugar esteja cheio. E falando de festa, é algo muito maravilhoso. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa oportunidade. Eu não estou falando de qualquer festa, eu não estou falando assim de alguém que te convidou para tomar um café, de alguém para, vamos conversar, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho. Eu não estou falando de você ser convidado para ir num restaurante e lá pegar a comida de peso, né? Uma quentinha, como se chama aqui, ou ir num restaurante na hora do almoço, você almoçar porque você está com fome, de você fazer um lanche. Eu não estou falando disso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de serem convidados para a festa. A festa. Uma festa de casamento, por exemplo, a qual você já sabe que existe um padrão para isso, né? Você vai ter que estar bem arrumado, você tem que se preparar para isso. Cria-se uma expectativa, tem um horário, tem uma hora, tem um lugar, vai haver uma preparação para isso, há um investimento, sabe, um convite muito especial, um convite extraordinário, um convite especial. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, essa alegria. Eu já tive de várias oportunidades, casamentos. Eu já tive a oportunidade de ser chamado pelo um governador para um jantar. Sabe, eu já tive algumas oportunidades de sentar à mesa de grandes empresários, de grandes oportunidades que Deus me concedeu essa oportunidade, e eu me senti honrado, feliz por determinados convites. Isso é maravilhoso, nós nos alegramos com isso. Cria uma expectativa no nosso coração, de saber que ali vai ter, né, uma mesa posta, bastante comida, e você vai estar com pessoas ali agradáveis, com quem você possa aprender, a qual você possa estar ali trocando experiência, ouvir a história daquelas pessoas, como que elas chegaram até aquele lugar, aonde elas estão, né? Isso é maravilhoso. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma situação que aconteceu na Inglaterra, de uma mãe que ela convidou algumas outras crianças e os pais para uma festa de aniversário do seu filho. E essa mãe, depois do aniversário, ela procurou a justiça da Inglaterra para abrir uma ação contra algumas pessoas que faltaram ao aniversário, porque ela contextualizou isso, ela colocou na justificativa desse processo, ela estava processando alguns pais que faltaram nessa festa, porque ela disse: olha, eu fiz um investimento, eu estava contando com a presença dessas pessoas, e essas pessoas não valorizaram o meu convite, foi um investimento que eu fiz, e por isso eu estou processando os pais, eu tenho o direito desses danos. E pasmem, ela ganhou. A história que Jesus está falando aqui, essa parábola que Jesus está nos contando aqui, é de um pai que ele está preparando uma festa de casamento para os seus filhos, para o seu filho. E ele manda os seus servos: olha, convide, faça o convite, tragam essas pessoas, porque a festa já está preparada, já está marcado o dia do banquete, está tudo pronto, os animais que eu preparei para esta festa já foram preparados, já estão prontos. E essa história conta que esses servos, eles foram levar esse convite tão especial para uma festa tão grande, um convite para um banquete. Que privilégio ser convidado por um rei para participar de uma festa de casamento para o seu filho. Eu não sei se você já viu isso, mas nós acompanhamos, né, o reinado lá da Inglaterra, tudo que acontece
Isso chama a nossa atenção e nós acompanhamos. E isso é divulgado, a imprensa coloca isso em todos os jornais, é transmitido muitos eventos ao vivo pela televisão. Muitas pessoas, até mesmo aquelas que não são convidadas, vão para as ruas parabenizar o aniversário, a festa, o casamento, tudo o que acontece, porque isso é um privilégio. Pense você, que privilégio seria esse, de nós todos sermos convidados para uma festa. Eu não sei, hoje de manhã, bem cedinho, eu fui surpreendido porque alguém me convidou para ir almoçar. Isso não estava nos meus planos. Eu não sei como que você pensou, o que você tratou, o que você planejou para o seu almoço hoje. Mas pense, se você fosse convidado, ou de repente, né, aí vai uma sugestão do irmão convidar o outro irmão, né? Irmão, vão lá em casa hoje, eu vou fazer um almoço especial para nós. Amém, irmão? Toma posse. Vocês estão aqui? Eu estou falando bênção e vocês estão só me olhando? Isso, aí ó, é assim, é isso aí. Sabe? Quem sabe o Espírito Santo já está tratando isso no teu coração. Olha, convida fulano hoje, sabe? Para o almoço, para a janta. Na semana que vem você preparar. Deus gosta disso, de comunhão, de confraternização. Deus gosta de festa. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui essa importante informação que Jesus está fazendo aqui. Ele está fazendo uma ação, ele está preparando, ele está fazendo um planejamento para que encham a sala para Jesus. É Deus, Jesus está se referindo a Deus. Deus está preparando o reino dos céus, ele está dizendo. O reino dos céus é semelhante a um rei. Deus está dizendo, eu estou falando sobre o rei, eu estou falando para vocês, mas eu estou falando sobre o reino dos céus. Deus, ele está preparando uma festa para o seu casamento. Quem é o casamento? De Jesus com a igreja, com a sua noiva. E ele quer um lugar cheio. Por isso, queridos, nós precisamos celebrar esse convite. Mateus 22:4 diz: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Que coisa maravilhosa que nós temos esse convite. Quem já recebeu esse convite aqui? Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu estou convidado, eu tenho esse convite. Eu vou participar dessa festa. Pergunta para a pessoa do seu lado se ele vai. Sabe, queridos, Jesus está falando de um evento, de uma festa, por meio de parábolas, que Deus está preparando uma festa, mas Ele é o noivo, e o convite foi feito pelo próprio Jesus. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim, ó: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele é o convite. Ele já selou isso, para que todos participem. Como, pastor? Que convite é esse que eu não estou entendendo? Como assim? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estão todos convidados. Todos convidados. O evangelho só é boa nova, boas notícias, se chegar a tempo. Preste atenção nisso.
O evangelho só é boa nova, só é boa notícia se chegar a tempo, porque se chegar atrasado, querido, não tem mais o que se fazer. Você já recebeu um convite atrasado? Nossa, eu recebi um convite, mas o negócio aconteceu na semana passada. Sabe, ontem aconteceu um evento aqui em Maceió, eu até passei para algumas pessoas, só que eu já tinha marcado um compromisso, eu não poderia ir nesse evento. E já passou, não dá mais para voltar. Ontem nós tivemos um culto abençoado, uma festa em Dois Riachos. Nas minhas contas, umas 6 pessoas aceitaram Jesus. A casa que nós fizemos o culto, provisória lá, por causa da chuva, estava lotada, foi uma bênção. Só que aquele culto, querido, foi ontem. Não volta mais. Não dá mais. Quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. A vigília que nós tivemos aqui foi sexta-feira. Quem pegou, pegou. Quem veio, veio. Quem não veio, não adianta, não volta mais. Quem está nesse culto aqui, daqui a pouco esse culto acaba. Quem participou, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não vai pegar mais. A proposta e o desejo que Deus tem é que todos participem. Olha aqui na parábola o tremendo esforço que foi feito. Mandaram servos, os servos apanharam. Depois ele teve que ir lá ainda, fazer justiça. Mas a festa não deixou de acontecer. A festa aconteceu. Aqui houve uma indiferença. Pessoas não aceitaram esse convite. Eles não deram a atenção devida, eles saíram. A Bíblia diz que Jesus estava dizendo, olha, eles ignoraram aquela festa. A Bíblia diz, olha, uns foram para o campo, outros foram para os seus negócios, outros foram para os seus fazeres. Eles ignoraram aquela festa. Houve uma indiferença. A indiferença nos afasta da festa e do anfitrião. A indiferença nos afasta. Hebreus 2:3 diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós não dermos atenção a esse evangelho, às boas novas de Jesus Cristo, como nós vamos nos escapar da ira, da justiça de Deus? Porque a oportunidade Ele está dando a todos, sem exceção. Deus amou o mundo. Não está escrito aqui que Deus amou as igrejas. Deus amou os pastores, Deus amou os membros de igreja, Deus amou os crentes, Deus amou... Não, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O convite foi para todos, mas nem todos o receberam, rejeitaram. Nada é tão perigoso quanto ser espiritualmente entorpecido em um mundo que está em guerra. Nada é tão perigoso, querido, fazermos de conta que nada está acontecendo. Nada é tão perigoso fazermos de conta como que se Jesus não fosse voltar. Nada é tão perigoso como se nós ignorarmos as instruções, deixarmos de sermos obedientes, ignorarmos o convite de salvação. Nada é tão perigoso fazermos de conta que é mais um culto, é mais uma mensagem, é mais uma oração, é mais um louvor. O que Jesus está dizendo para nós através desta parábola: assuma o seu papel. Assuma o seu papel. Que papel, pastor? Vão pelas ruas e tragam todos, porque Jesus tem interesse de um lugar cheio.
E isso é responsabilidade nossa, queridos. Isso é responsabilidade nossa. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Você que já aceitou o convite, você que já tem convicção de que vai participar dessa festa, é como que se fosse aquele convite, traga o mais um, para que você possa entrar. Porque vai ser perguntado. Na hora que você for entrar nessa festa, alguém vai lhe perguntar: você está entrando aqui sozinho? Onde está? Onde está a tua família? Onde estão os teus amigos? Onde estão os teus funcionários? Onde estão os teus colegas? Aonde estão as pessoas que você encontrou no caminho? Aonde estão? Você cumpriu a sua missão? Convide a todos. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, ontem lá em Dois Riachos aconteceu algo interessante, não estava nada programado, mas eu fui apresentar algumas pessoas que estavam ali, em Dois Riachos, gente, em Dois Riachos, olha o que aconteceu, em Dois Riachos, eu fui apresentar as pessoas, eu disse assim: olha, interessante, nós temos aqui em Dois Riachos pessoas da Arábia Saudita, e eu não estava falando do pastor Roberto e da pastora Larissa, eu estava falando de outro casal, nós estamos aqui visitantes da Arábia Saudita. Aí eu fui dizer: também temos de Manchester, temos uma pessoa aqui da Inglaterra, aqui em Dois Riachos, né, um casal, a família. Aí depois eu falei assim, outra pessoa me lembrou: ei pastor, tem eu aqui, ó. Aí eu disse: tem a nossa irmã de Portugal, de Portugal. Aí depois outra pessoa me lembrou que tinha outra pessoa que era da Espanha, que estava ali também. Gente, vocês entendem isso? Você não está entendendo nada, né? Eu faço parte de um povo feliz. Eu pertenço à missão apostólica Nações por Herança. Eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Eu entendo tanto isso que lá nessa hora, quando aconteceu isso, eu profetizei: olha quantas nações tem aqui em Dois Riachos. Isso quer dizer que também daqui de Dois Riachos muitas pessoas vão sair para as nações, porque é assim que Deus faz. Deus não manda ninguém vir, Deus manda todos ir. Vão, convidem, preguem o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Vão pregar a palavra do Senhor, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O único que está autorizado a dizer para vir é Jesus Cristo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A questão não é se você é chamado. A questão não é essa. A questão é: você obedece ao chamado? Alguém pode dizer: eu sou chamado, eu sou cristão, eu vou participar da festa. Você vai? E a sua missão foi cumprida? Está sendo cumprida? O que você está fazendo com esse chamado? O que você está fazendo com essa oportunidade? O que você está fazendo com esse privilégio? É por isso que Deus fala assim, a lei, né? Que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos. Porque nós não podemos esquecer das pessoas que estão do nosso lado. Nós precisamos amar como a nós mesmos. Se eu tenho, se eu posso, se eu vou, então essas pessoas que estão aqui comigo também vão. É fazer o que Moisés fez com aquele povo quando Deus disse: não, eu não vou mais não. Aí Moisés disse: não, então
acaba tudo aqui, fulmina, termina com tudo, porque eu também não faço. Se o Senhor não fazer, se o Senhor não ir na frente, eu também não vou, esquece. Isso é amor. Isso é amor, isso é responsabilidade. Isso é sensibilidade. Precisamos viver com um propósito. Precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, nesse lugar, nessa hora. Precisamos ser racional, para de trabalhar com emoção. É no racional, o que nós estamos fazendo, por que nós nascemos, por que nós fomos salvos, por que nós temos esse título, por quê? Porque Deus está nos dando essa oportunidade, porque existe um propósito, querido. Escreve o que eu vou te dizer agora. Se não tivesse ainda uma missão para você realizar aqui na terra, você morreria, você já estaria morto. Para quê? Para que você, o que você acha? O nosso Deus, Ele é um Deus também empreendedor. Ele investiu em mim, Ele investiu em você, Ele pagou um alto preço. Por que Ele falou isso na Bíblia, que Ele pagou um alto preço? Isso não é investimento? Ele foi um investimento, Ele pagou. Foi um investimento que Ele fez na minha e na sua vida. Para quê? Para você ser um inútil? Para você nascer, trabalhar, pagar conta e morrer? Foi para isso? Não, querido. É porque Ele sabia que dentro de você existe um potencial muito grande de transmitir as boas novas, de levar uma boa notícia para uma pessoa que está desesperada, inclusive nesse momento. E é isso que nós devemos fazer. Não é dizer para as pessoas: olha, tu vai morrer, tu estás em pecado, tu vai para o inferno. Não, não é isso, querido. Existe uma informação muito mais importante do que essa. É você dizer para essa pessoa: olha, vai acontecer uma festa. Vai acontecer uma festa. Eu fui convidado, eu quero te levar. É uma festa linda, é uma festa maravilhosa. Eu estou convidado, eu estou te convidando para uma festa. Vamos, eu e você, vamos juntos. Vamos para essa festa, vamos marcar este compromisso. Vamos confirmar a nossa presença. Você imagina, querido, você chegar numa pessoa que está num hospital, uma pessoa que está num presídio, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está sem condição alguma, sem perspectiva de vida, uma pessoa triste, uma pessoa chorando, uma pessoa com problemas em diversas áreas, uma pessoa no vício, uma pessoa em qualquer situação ruim. Você chegar para ela: eu vim aqui para te convidar para uma festa. Essa pessoa, ela vai ser surpreendida com isso. Nossa, eu só estou recebendo notícia ruim. Ela vai dizer assim, ó, vai ser automático: graças a Deus, uma boa notícia. Graças a Deus, uma boa notícia. Sabe? Ontem a pastora Larissa pregou lá em Dois Riachos, e ela pregou sobre boas novas. Ela pregou sobre boas novas, ela pregou sobre o Evangelho. Sobre uma boa notícia, ela pregou sobre isso. Sabe quem aceitou Jesus lá? Só para nós aqui, bem baixinho. Só para nós. O engenheiro da obra de Dois Riachos. Chegou uma boa notícia, querido. Chegou uma boa notícia. Sabe, essa semana eu estava contando a história de novo. Sabe como que começou a nossa missão em Dois Riachos? Um casal que aceitou Jesus aqui em Maceió, que ia fazer visita para os seus familiares, chegava lá, não tinha televisão, não tinha o que fazer, ele ia para a casa das pessoas, ele nem sabia como que se pregava. Aí ele contava para ele como que estava a vida aqui em Maceió. Não, a vida lá em Maceió está legal, estou trabalhando, só que tem uma coisa, tem uma história bem legal aqui, é que eu conheci Jesus. E as pessoas: quem é Jesus? Ah, Jesus é muito bom, eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha família, nós estamos agora participando de uma igreja, e isso está sendo maravilhoso. E foi assim, e ele foi falando: não, mas eu também quero esse Jesus.
Me fala mais desse Jesus, conta mais para mim. E ele foi passando de casa em casa, falando de Jesus, conversando com as pessoas. E as pessoas dizendo: eu também quero aceitar Jesus. Eu também quero servir a Jesus. Eu também quero ir para essa festa que você está dizendo, que Jesus vai voltar e Ele está preparando uma festa para nós morar. Eu também quero ir. Chega de eu viver nessa situação aqui. Eu também preciso pensar, eu preciso trazer à memória coisas que me dão esperança. Eu preciso ter uma perspectiva de vida. Eu quero essa alegria, essa paz. Eu também quero. A festa vai acontecer. Apocalipse 19:9 diz assim: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para um banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Jesus estava falando de uma parábola, mas que de fato essa festa vai acontecer. E aqui João está dizendo que o anjo disse para ele: felizes, felizes serão os convidados. O convite foi feito. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. Apocalipse 7:9, João disse: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. É um lugar cheio. É um lugar cheio que Deus está preparando. Vai ter muitas pessoas de muitas nações, de muitos lugares. Por que vai ter, pastor? Porque a partir de hoje, eu e você, nós vamos cumprir a nossa missão. Nós não vamos para esta festa sozinhos. Nós vamos levar as nossas famílias, os nossos amigos, nossos vizinhos. Apocalipse 5:9 diz assim, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, você não está aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. A nossa vida, a minha vida e a tua vida é uma preparação para a eternidade. É uma preparação para a eternidade. O lugar está preparado e ainda há lugares. A festa já está marcada, já está tudo pronto. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo para nós estarmos nesta festa. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa é você ser salvo. Outra coisa é você fazer parte do reino. O reino dos céus é semelhante. Foi assim que Jesus começou essa parábola. O reino do céu. Uma coisa é você ser salvo. Uma coisa é você fazer parte do reino. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso para você. Uma coisa é você ter um passaporte para você visitar outro país. Outra coisa é você ter a cidadania. Uma coisa é você chegar a uma festa e alguém puxar a cadeira e dizer assim, esse lugar aqui é seu, pode sentar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter a autoridade e a alegria de trazer pessoas para sentar à mesma mesa que você vai se assentar. É outra coisa. Você ter um passaporte e você visitar outros países não te dá o mesmo direito de um cidadão daquele país. Você vai ter que entrar naquele país, mas você vai ter que sair. Você não pode ficar lá. Você não tem os direitos daquele país. Você não tem o direito. Você vai ter que se submeter às leis daquele país. Agora, se você é cidadão, não. Você pode ir, você pode ficar, você pode morar, você pode usufruir de tudo que aquele país te oferece. Você tem direitos. E eu quero te dizer nesta noite, queridos, que nós não só temos um convite,
mas nós temos a cidadania do céu.